Olá, si que nos assiste neste momento. Está a começar a rubrica Unicef Talks e hoje trazemos uma figura em estúdios, neste caso, uma figura incontornável para a cidade da Beira e até mesmo para todo este nosso país. Trata-se do Beira Euaua, o Albano Caris, presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, a quem, desde já, dispenso todas as apresentações. Não há quem não sabe quem é o Caris, não é verdade? Antes, eu acho que iria cumprimentar a todos aqueles que nos assistem. Não sei a que horas estarão a nos assistir. De princípio, ia dizer bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vai assistir esta oportunidade de estarmos aqui na grande universidade Unicef de Top. Através disso, nós vamos partilhar aquilo que conhecemos e também vamos depois ouvir de todos aqueles que nos assistem, se tiverem a oportunidade de dar alguma informação, dar algum parecer, para continuarmos esta conversa. Exatamente. Hoje vamos falar sobre os desafios e as perspectivas para a cidade da Beira. Nós queremos olhar, sob o ponto de vista histórico, o passado, o presente e o futuro para aquela que é a cidade da Beira. Mas antes mesmo de iniciar com esta conversa de forma específica, eu queria saber... nós conhecemos o Albano Caris presidente, mas quem é o Albano Caris pessoa? Aquele que é cidadão da cidade da Beira. Muito lindo. Esta pergunta também é muito provocatória. Mas é bom que os munícipes saibam, os moçambicanos também saibam. O Albano Caris é um cidadão que apareceu no mundo a partir dos seus parentes, falo de Amélia Caris e André Antônio, dia 30 de agosto de 1969. Na altura, porque os registros muitas vezes não se registravam imediatamente, acabei sendo registrado com a data de 30 de agosto de 1970. Nasci aqui no Vaz. Exatamente. Dentro de casa. O meu pai, quando apareceu, chegou, apanhou minha mãe, estava a cozinhar ali na sala, tipo, onde é que está a barriga? Minha mãe disse, vai lá no quarto. Já está, já chegou. Então, sou 100% beirense de gema. Exatamente. Não é? E cresci aqui, é verdade, depois os meus avós maternos me levaram para ficar um pouquinho no bus. É de lá onde fiz a minha primeira, segunda, terceira, quarta classe. Mas quando voltei, porque a minha idade ainda era muito pequena, aqui na escola primária do Mataquana, me devolveram para a segunda classe. Disseram que seria muito pesado. Quer dizer, ainda não considerava com capacidade facultativa de aguentar com todas as matérias. Mas há uma coisa muito linda. Havia um professor chamado Antônio que chamou o meu pai, na altura estava na segunda classe, e ele disse, cuide bem deste rapazito aqui. Exatamente. Mais tarde, eu vejo a perspectiva dele ser alguém que vai servir o país. Estava certo. Estava certíssimo. É verdade. Eu não sei o que aquele professor comia, porque acho que ele antevia muitas coisas que hoje eu costumo perguntar de mim para mim. Mas o que aconteceu no professor? Mas acho que era mesmo uma altura em que as coisas não era tão como são agora. Exatamente. E ele automaticamente fez uma profecia. Fez uma profecia, e sim, hoje está aqui, é presidente do município. Mas desde já, o que o move? A sua força motriz para continuar meio a tantos desafios que tem atravessado. Meu querido, olha, eu fui nascido dentro do quarto, de casa. Significa que as condições na altura não eram condições propícias para garantir um nascimento condigno.
das nossas mães. Então, eu acho que isto também me convida a criar condições para que as nossas mães tenham sítios condignos para trazerem ao mundo todos aqueles que devem vir. Porque, olha, vocês estão aqui, estou a falar de Joaquim, Aurélio, Hermelindo, vocês estão a dar o que estão a dar, mas depois tem que existir alguém que segue, faz melhor. Exato. Então, este alguém que segue, este alguém que substitui, para fazer o melhor, tem que ter condições para garantir que possa ter uma qualidade e capacidade de dar seguimento. Então, eu acho que muitas vezes tenho dito aos seus colaboradores, se tudo aquilo que tu fazes não toca, não transforma a vida do munícipe ou a vida da comunidade onde você exerce as suas funções, então sua vida não faz sentido. Não está a fazer valer a sua existência. Indo diretamente ao tema, quais são os desafios hoje? Nós assistimos, obviamente, vários eventos que a cidade da Beira viveu, justamente pela sua localização. Falo de Ciclone Idai, quem não soube da existência de Ciclone Idai, entre outros desafios do ramo político e até mesmo administrativo. Mas quais são, de forma concreta, os desafios que ainda pairam nos corredores da cidade da Beira? É importante recuar um pouquinho só. Eu quero encorajar a vocês a dizer o seguinte: quando vocês estiverem em algum sítio, devem se acreditar em vocês mesmos, que vocês são capazes. Eu falo isto porque me lembro, com o desaparecimento físico do presidente David Simão, houveram muitos debates de pessoas que eu admiro e que diziam: é verdade, Davis foi, a cidade já está perdida, os beirenses estão perdidos, na televisão. Isso. Temos o Cariz, o conhecemos bem, temos a plena certeza que não vai aguentar. Exatamente. Mas ouve lá, eu quando sentei que ele estava na televisão, porque se estivesse assim em frente, eu ia dizer qual é a base científica que te fez dar essas conclusões? Por quê? É verdade, eu não tinha noção que poderia ser presidente, mas o meu coração carrega uma bagagem muito grande, não só para a cidade da Beira, para o país e para o mundo também. Exatamente. Porque algumas situações que têm acontecido no mundo merecem uma análise nesta cabeça. E uma aqui. atenção especial. Então, para dizer que a nossa cidade é uma cidade que está no centro do país, é uma cidade costeira, com muitos desafios. Só pelo fato desta cidade ser cidade costeira, significa que ele convida aquilo que são os eventos climáticos. Estamos a falar de desastres naturais, chuvas torrenciais, depressões tropicais, ciclones e outros. Mas Deus não pôs essas cabeças aqui na terra para estarmos a chorar. Exatamente. Mas temos que fazer diferente. Perfeito. Encarar os desafios, transformar esses desafios em oportunidade de solução. É assim que me considerei alguém que está aqui como presidente para contribuir com o mínimo que eu sei e também influenciar o meu time a saber que não estamos aqui em vão. Exato. E qual é o diagnóstico que faz da cidade da Beira hoje? Como ela está? Completamente diferente. Exato. Em que sentido? Completamente diferente. Aqueles que acreditavam, olha, depois da passagem do ciclone Idai, as pessoas diziam, Beira vai desaparecer. Exato. Mas eu me perguntava, mas você que está a dizer Beira vai desaparecer, o Uniced está a investir muito na cidade da Beira e é uma instituição acadêmica. Será que
em todos os seus programas, seus planos, suas investigações, concluíram que devem deitar dinheiro para desaparecer? Não. Então, para dizer que com a contribuição de vários atores, de várias instituições, olha, parece uma conversa simples que nós estamos a fazer, mas não é simples, não. Tem um impacto muito forte, porque a Unicef carrega muitos estudantes que estão ainda em formação, que já foram formados. A Unicef tem muitos outros parceiros, então significa cada palavra que nós estamos a tirar merece uma réplica. E provavelmente a partir de Unicef Talk estaremos também a trazer algumas soluções para a própria cidade. Então, para dizer que a solução da cidade da Beira sai de todos nós. Exatamente. Agora, é preciso ser um dirigente aberto, não é? Porque muitas vezes basta ser presidente do município, ao lado das duas bandeiras, já é dono da terra. Este é que é o grande problema que devemos desmitificar. Tu estás lá, tu tens uma missão. Quando tu sair, significa que alguém chega, pega aquela missão, continua. Isto era para dizer o seguinte: para ultrapassarmos os desafios, precisamos de ter um projeto. Por isso, a cidade da Beira tem o seu master plan, que tem lá o sonho de que cidade da Beira queremos ter até o ano 2035. Tudo isto que nós estamos a fazer hoje é pensando em que cidade queremos até o ano 2035. E esta cidade, para atingirmos aquilo que é o nosso sonho no Master Plan, temos que incluir todos os estratos sociais, todas as instituições, todos os parceiros, para garantir que tudo o que possa se fazer não saia apenas da cabeça para nós ainda vamos chegar na questão das perspectivas. Para já, falou muito bem da Unicef, que tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento desta, que é a cidade da Beira, mas acha que sente-se acolhido pelas instituições de ensino superior que existem aqui nesta nossa cidade da Beira? Temos cerca, se não estou em erro, de 6 universidades e outras instituições que velam pelo ensino superior. Sente-se primeiramente acolhido por estas instituições? Meu querido, esta pergunta acho que nem deveria existir. O primeiro sinal de demonstração de acolhimento das universidades é este ambiente que nós estamos hoje. Na Unicef Talk. Então, estamos aqui a demonstrar que não existe município, não existe Unicef, mas existe uma equipe toda que está interessada em trazer aquilo que é a radiografia do município e daí dizer, olha lá, meu amigo, só o fator de meu queridinho aqui me perguntar, lá, quais são os desafios? A partir do momento que eu saio, vou sempre pensando, eu tenho que resolver aquele desafio para que da próxima vez não voltar a repetir. Então, para dizer que o acolhimento é muito alto, é verdade, eu também desafio as universidades para que os estudantes ou os graduados que saiam das universidades não sejam pessoas apenas que vão toda hora andar meter currículo nas empresas. Não, devem ser proativos. Exato, perfeito. Devem ser proativos, devem ser sonhadores e devem acreditar em si mesmo. Olha, Deus pôs na terra cada um de nós com um potencial. Então, se cada um descobrir qual é o seu potencial e implementar perfeitamente, podem ver que este país tem tudo para competir em iguais circunstâncias com os outros países. Exatamente. E de que forma as instituições de ensino superior ainda podem contribuir? Já têm contribuído, sim, mas de que forma ainda podem contribuir para a melhoria deste foco principal, primeiro, que é a cidade da Beira, e também para o país inteiro? Não, quando cheguei, estava a conversar com a direção da Unicef
Unicef embaixo, nós falávamos, olha, hoje vale a pena algum dia pensarmos, os estudantes querem ter monografia, vamos lá passear na cidade da Beira. Cada um dos estudantes que sai aqui na Unicef, por exemplo, que está no último ano, ao passear deve ter olhos de ver, para verificar o que ele pode contribuir para cada ponto onde ele... Olha, nós vamos apanhar muitos temas para as nossas dissertações. Então, cada tema que o estudante trouxer e desafiar os docentes e ele ser qualificado que o tema para a sua dissertação está no ponto, significa que é um problema que este estudante está a criar soluções para o seu município. Então, para dizer que encorajo mais que as universidades façam intercâmbios, não é? Porque cada universidade tem sua maneira de ser e de estar, mas se eu considero uma universidade como se fosse uma família. Se a família universitária se junte, faça troca, faça intercâmbio, demonstre a potencialidade que tem, eu tenho a plena certeza que o município não vai precisar de ir procurar muitas soluções fora, porque terá as universidades a trazerem soluções para todos os desafios que tem. Exatamente. E ainda há alguma coisa que falta por se fazer neste intercâmbio entre as instituições que fazem gestão da cidade da Beira e as instituições de ensino superior? Eu posso dizer sim, posso dizer não. Sim, porque algo já está desmistificado. Não, porque algo já está desmistificado. Sim, porque ainda provavelmente pode existir alguma resistência, não é? Há muito tempo era um mistério encontrar uma universidade, entrar no Conselho Municipal da Beira, sentar com o presidente Caris para discutir algumas ações, não é? Porque pronto, já tinha medo de ser confundido. Olha, a academia, mesmo que exista um político que não reconheça, mas no final do dia ele vai saber que mesmo para ele atingir as funções, mesmo para ele assumir as funções que ele assumiu, é porque houve um trabalho acadêmico que chegou à conclusão que, olha, para as autarquias serem bem geridas, os poderes autárquicos estarem mais próximos da população, então o tipo de governação deve ser este e aquele. É academia isto aqui. Exatamente. Então, neste momento, ninguém deve negar a academia. Então, para dizer que eu sinto que pouco a pouco os dirigentes e as instituições estão a perceber que em nenhum momento vão sair felizes, não é? Naquilo que vão fazendo, se de alguma maneira não se juntarem às instituições acadêmicas para poderem ter aquilo que vão planejando, aquilo que vão exercendo e, sobretudo, aquilo que vão pensando. Todo pensamento que sai desta cabeça deve ter uma sustentação acadêmica para depois dar validade ou atribuir diploma de ser uma ideia válida. Exatamente. E no âmbito político, quais são os desafios que ainda pairam na cidade da Beira? Eu sinto que eu sinto que a Beira, eu tenho dito muitas vezes que a Beira deveria ser uma cidade para ser estudada. Sim. Esta Beira não é estudada porque estamos num país ou num continente que não tem esses hábitos de estudar os fenômenos, porque a cidade da Beira tem a sua maneira de ser e de estar. Eu posso estar consigo hoje aqui neste podcast, bradas, tudo, mas no dia que tu sentires que o presidente Caris me ofendeu, eu que sei o beirense não guarda o desaforo para amanhã. Ele diz na cara, ouviu, não ouviu, é teu problema. Mas eu já fiz chegar. Então,
esta forma de ser beirense também caracteriza a forma de fazer política. Olha, você chega na Beira, em qualquer canto, apanha todas as bandeiras dos partidos. Exato. Sim, Exatamente. é uma convivência. É convivência cordial. Pois, né? perfeitamente. É o que se diz ser plural. Isso né? mesmo. Chegas agora mesmo no dia 25 de junho, acho que viram muitas fotos a circular, e eu com o governador, secretário de Estado, secretário provincial do partido. Quer dizer, convivência política, queremos demonstrar que ser político de diferentes organizações políticas não significa ser inimigo. Temos que cultivar isto, porque é isto que traz a estabilidade do país, a estabilidade de todas as organizações e fazer bem e melhor a própria política. Ainda neste contexto, acha que o contributo dos outros partidos políticos tem contribuído para o desenvolvimento da cidade da Beira ou ainda mais para uma regressão? Olha, se você estiver numa família e toda a gente dizer papai está a fazer bem, papai fez isso, está tudo bem, significa que alguma coisa não está a bater certo. Algo não vai bem. Você tem que esperar alguma reação que diga, mesmo a coisa ir bem, não é? Tem que aparecer alguém a falar um pouco, porque isso também desperta toda hora, faz com que você demonstre por A mais B que, olha lá, isto que estou a fazer bem. Porque se não aparecer algum partido a tentar analisar, classificar erradamente, certo, aquilo que você está a fazer, então você vai se acomodar. E politicamente, qualquer situação de se tornar cômodo não estraga a si só. Principalmente acaba estragando aquele que precisa muito de si para se sentir algo transformado, mudado na sua vida. Exatamente. E o acolhimento quanto aos outros partidos políticos olham de forma colaborativa com o partido que está a gerir administrativamente o município? Eu acho que sim, porque uma das coisas que nós temos feito é o Cariz é presidente do município da Beira. E o município da Beira não reside apenas membros do MDM, não reside apenas membros da Frelimo, não reside apenas membro da RNAM ou da Anamola ou de outros. Então significa, olha, se formos a ver verdadeiramente, eu não sei quais são as pessoas que me elegeram. Certo. Então, por isso, quando estou lá, sou pai de todo o município beirense e tenho por obrigação de trazer acolhimento a todo aquele. É verdade, posso ter um time um pouco... porque sempre você tem, isso não falha, né? Exato. Um time um pouco agressivo. Não. Irmãos, saibam que nós estamos aqui para servir os munícipes beirenses. Os munícipes beirenses não têm cor política. Não tem algo que você pode dizer que não, esse é sangue vermelho, é sangue verde. Não. Então, para dizer, todo aquele que aparece para fazer a sua atividade, para exercer a sua atividade política, se estiver de acordo com tudo aquilo que são os ditames das leis, dos decretos, então não temos razões para podermos... Administrativamente, como é que a cidade está? E quais são os desafios que ainda pairam no cômodo administrativo? Administrativamente, a cidade está bem, é verdade, com muitos desafios. Não é só o desafio da cidade da Beira, eu sinto que é desafio de muitas outras autarquias. Ainda estava a assistir no noticiário ontem à noitinha do município de Catandica. Estão há uma semana
que fecharam portas porque estão com 5 meses de salário. E eu me lembro também mesmo o homólogo, acho que foi de Nampula, não, foi de Cabo Delgado, numa das autarquias de Cabo Delgado, que perdeu a vida, tinha 8 meses sem pagar salário. Então significa que temos alguns desafios, que é a falta de transferência daquilo, exato, dos fundos, compensação autárquica de investimento pelo governo central para as autarquias. Mas é aquilo que nós temos dito, estava dizendo aqui, muitas vezes nós temos que aproveitar estes desafios, transformar em oportunidade de solução. Significa não ficar só à espera que o governo central dê, mas sim procurar outros métodos de ir buscar o dinheiro. Só que nasce outro desafio. Quando tu vais buscar o dinheiro de Hermelindo, tens que demonstrar para onde você investiu. Exatamente. E isto significa que tem que devolver ao próprio Hermelindo, ou Joaquim, ou Lírio, aquele dinheiro sob forma de bens públicos. Exatamente. Para garantir que amanhã ele continue exatamente, neste caso, a contribuir mais. Então, nós temos muitos sonhos para a Beira, e esses sonhos precisam de mola. E alguns deles já estão a ser concretizados, sim, não é? Não sei se pode fazer uma pequena descrição do que está e o que ainda está por vir na cidade da Beira. De acordo com o nosso master plan, de acordo com o nosso manifesto eleitoral, eu acho que estamos quase a 98%, 99%, porque julgo eu que conseguimos fazer muita coisa, que de alguma maneira às vezes nos sentamos, perguntamos quem está a fazer isso, porque em algum momento fica muito difícil acreditar. Olha, eu me lembro, eu conversava muito bem com o bispo da Lazoane, não é? Numa das vezes que fui lhe cumprimentar, ele questionou-me se poderiam fazer alguma pergunta. Sim, pode fazer, reverendíssimo. Disse, olha lá, isto que você está a fazer, já tinha planificado para fazer ou está a fazer agora? Eu disse, mas por quê? Porque as pessoas pensavam que depois da eleição, não é? Depois da eleição, tudo estaria parado. Não, a eleição apenas foi para carimbar, não é? Então, para dizer que a Beira precisa de ser uma cidade diferente. A Beira precisa de ser uma cidade em que as pessoas vêm buscar experiência para outro sítio. Então, esta cidade tem que estar numa ação dinâmica. E, olha, temos feito nós muitas atividades com a Uniced, sensibilização da população, como deitar o lixo, como selecionar o lixo, quer dizer, nós dissemos que precisamos uma Beira resiliente. Resiliência o que é? É este contacto, é esta interação entre a academia, os gestores e os munícipes. Porque a partir do momento que vem uma academia a colocar tambores, a escrever, deite o lixo plástico aqui, deite o resíduo vidro aqui, quer dizer, o munícipe, a partir do momento que encara com aquele recipiente, ele está a receber educação cívica. E a melhor maneira de tornar uma cidade resiliente é trabalhar a mente das pessoas para perceberem que você pode estar num sítio de risco, mas você pode transformar este sítio de risco para uma situação em que todo aquele que passar por ali perceber que não, já não existe nada. Olha, eu vou vos trazer uma novidade, que a Beira foi eleita a cidade esponja para o Fórum Internacional
da resiliência ao nível mundial. Exato. Vai decorrer agora no dia 8, nos Estados Unidos da América. Quer dizer, parece sermos pequenos, mas em termos de impactos, somos muito gigantes. grandes. Exatamente, somos gigantes. Exato. E olhando para essa questão de resiliência, na nossa cidade, para além dos eventos climáticos como o ciclone Idai e as chuvas que têm aumentado cada vez mais, também enfrentamos um outro desafio, né? Que é a questão do saneamento do meio, mesmo para evitar situações de inundações. A quanto já anda o reparo destas condições todas? Tivemos a má sorte, porque depois desta grande revolução que nós estamos a fazer de valas de drenagem, construção de valas de drenagem, reabilitação de valas de drenagem, também já tínhamos avançado com o GCIP. O GCIP é uma organização não governamental britânico que trata sobre cidades verdes. Então, nós já tínhamos andado, porque nós queríamos ter um master plan de drenagem da cidade da Beira. Como sabe, a cidade da Beira está abaixo do nível das águas do mar e nós temos um fenômeno que nos caracteriza. Quando temos chuvas torrenciais, o nível de águas do mar é bastante elevado. E como sabem que a cidade da Beira está abaixo do nível das águas do mar, quando o nível do mar está alto, significa a probabilidade de água invadir o continente é muito maior. E nós gerimos isto a partir de comportas. Por isso, estamos agora a construir a terceira comporta. A primeira está lá na Baixa, praticamente em Casmanate. Esta aqui carrega as águas da Baixa, um pouquinho do Maquinino, através do rio Chiveve, e depois entra na bacia do parque e é desaguada. E lá tem 2 comportas. Temos aqui no desaguador que tem 5 comportas. E agora temos aqui no Estoril que tem 10 comportas, para garantir que a capacidade de encaixe de todas as águas que poderiam inundar as comunidades estejam retidas nas valas, e também a capacidade de descarga depois das águas do mar baixar seja possível ser compensada para garantir que não haja inundação. Agora, um dos trabalhos que estamos a fazer é sensibilizar a comunidade. Não ocupem zonas de risco. Zonas de risco, consideramos, são várias. São zonas inundáveis, são praticamente os caminhos das águas, que nós consideramos caminhos numa linguagem um pouco mais popular, mas nós chamamos isto de valas de drenagem, né? Não deposição dos resíduos sólidos na vala de drenagem. Também que queria chegar. Qual é o trabalho que está a ser feito para que se evite isso? Porque para quem anda, vê que as valas têm lá, sobretudo o plástico, não é? Que trabalho está a ser feito e que trabalho é feito quando já está lá o resíduo sólido, num lugar onde deve passar somente água? Sim, é um trabalho muito forte. Estamos a trabalhar agora com muitas empresas de reciclagem, não é? Empresas de reciclagem, para garantir que tudo aquilo que seja reciclável eles possam adquirir com alguma contribuição, não é? Isto vai sensibilizar o munícipe que depois de utilizar esta água que está nesta garrafa, eu posso fazer chegar a 3GR ou a Amor para fazer a reciclagem. E disto vou receber alguma coisa que pode garantir que possa fortificar. Exatamente, sim. E também estamos a tentar introduzir um projeto, ainda não está totalmente introduzido, que, por exemplo, os munícipes podem utilizar as garrafas plásticas para fazerem hortas em casa. Não é? Exatamente. Ele pode pegar, corta esta garrafa, vai fixando na parede, não é? Praticamente com areia ou alguma terra boa em termos de nutrientes, e plantar
couve, alface, e pouco a pouco ele vai perceber que, olha, embaixo ele pode não produzir, mas pendurado uma garrafa, um pouco cheio de nutrientes, ele pode fazer alguma coisa. Isto tudo é mesmo para fazer ver ao munícipe que tudo aquilo que ele acaba jogando fora, de alguma maneira, pode ter é alguma útil. utilidade. Exatamente, é útil. E agora, há uma procura que nós estamos a tentar fazer, porque de tantas vezes que nós já limpamos a orla marítima, vimos muita garrafa. Então, agora estamos a procurar, provavelmente, algum parceiro que possa fazer a reciclagem de garrafas. E também temos um projeto de ir, por exemplo, às empresas que produzem bebida. Nós queremos saber qual é a parte social que eles fazem. Eles estão a produzir garrafas que, de alguma maneira, essas garrafas depois enfermam o ambiente, mas o que Qual é o contributo? Exatamente, perfeito. E eu acho que também posso desafiar a academia, não é? Posso desafiar agora a Unicef Talks, que algum dia chame a Dozene, por exemplo, chame a Impala, chame os outros, aqueles que contribuem, submetam aqui em podcast, perguntem a ele, eu vou falar, qual é o vosso plano estratégico, não é, de melhorar a poluição do ambiente com a produção das vossas garrafas. E eu acho que isso também pode funcionar, mas, sobretudo, a consciencialização das comunidades é um dos panos importantes para garantir a redução da poluição do ambiente, porque todo aquele que polui o ambiente é inimigo do ambiente. Se você quer ser amigo do ambiente, procura poluir menos. Poluir não é só tirar fumo, não. Tudo aquilo que você joga indevidamente depois de utilizar, então você é um grande... Até porque as nossas ações não podem prejudicar os outros. Perfeito, perfeito, sim, senhor. Exato. Passando para um outro desafio, um bocado mais sensível, qual foi o impacto que teve para si a perda do seu antecessor, Davis Simão? Muito forte. Pode explicar? Muito forte. Eu quero confessar que, de princípio, eu não estava preparado. Eu não estava preparado para a partida precoce dele. Porque, primeiro, eu era grande, para além profissionalmente, mas assim como pessoa, eu era grande amigo. E muitas vezes ele dificilmente tomava algumas decisões sem consultar. Onde eu estava era possível ligar, John, vem para aqui, como ele me chamava, né? John, vem para aqui, deixa onde? Presidente, estou aqui na manutenção de estrada, vem para aqui. Eu chego lá, presidente, eu cheguei, quero tomar essa decisão, mas não queria tomar sem ouvir o seu parceiro. Então, aquilo nos tornou cada vez muito próximo. Então, eu fui apanhado de surpresa, falando a verdade. Ele sabe, todas as vezes, ele foi uma das pessoas que trabalhou muito também para mim, o Dinho, todas as vezes que ele chegava no meu gabinete, na altura eu era vereador de construção, encontrava-me a chorar. Porque eu acho que Deus decidiu. Ele não consulta ninguém. Exato. Mas decidiu no momento errado. Então, a partida dele foi muito forte e depois a pior é que quando levou-se ele para a África do Sul, nós estávamos a pensar que podia voltar e foi difícil ver ele voltar na caixa. Foi difícil. O pano só caiu no dia que fomos na sepultura dele, porque mesmo na caixa ainda não acreditava. E prontos, mesmo assim, se lembram, eu na lista era
o terceiro indivíduo. Primeiro era ele, depois vinha o colega José Domingos, que é deputado agora, e eu estava em terceiro. E a lei antiga dizia a perca de vida do presidente em exercício, a incapacidade ou a perca de vida do presidente em exercício é substituído imediatamente pelo o nome a seguir. Praticamente era o meu colega que estava posto. Sim. Então, eu estava naquela, ok, tudo aconteceu, e agora? Mas pronto, vamos tentar ajudar aquele que vier. Surpreendentemente, a lei acabou dizendo que era eu. Mais um choque muito grande. Um choque, um desafio. Yeah. Abraçar a beira. Yeah. Primeiro, muitas pessoas pensaram que todos os projetos, tudo aquilo que a beira era, já tinha terminado. Tal como eu disse, existiram pessoas que eu assisti a dizerem, mas porque aquela gestão, a gestão que Davis fazia e o que vai fazer Albano não vai ser possível. Ele vai ser um clube de amigos aí, na televisão. E eu acho que se não fosse forte, se não fosse tão convicto que eu sou, ali mesmo também apanhava pancada, exatamente. Mas pronto, eu confiei da equipe, porque também sempre confiei que mesmo tudo que o presidente Davis fazia era um trabalho em equipe. É verdade, ele era o líder, mas nós íamos lá, discutíamos. Por exemplo, eu com ele, eu não era lambe-bota, não era escovinha. Quando era para dizer, eu dizia, não, presidente, isso não funciona. Porque isto que você está a dizer, olha, vamos só experimentar 3 cenários. Cenário A dá isto, cenário B dá isto, cenário C dá isso. E você tem que ver qual é o cenário que tem maior peso. Exato. Então, isto muitas vezes, digo mais, quando ele dizia que ok, mas já tem decisão, eu perguntava por que me chamam. E tem uma pergunta meio particular que eu gostaria de fazer. Na altura, há muitos debates que circundavam que o grande problema dos presidentes carismáticos é que não ensinam o carisma aos seus. Acha que o seu carisma aprendeu do Davis, Simão? Eu não sei. Sabe, eu até costumo admirar quando dizem eu sou carismático. Eu não sei. Acreditem que tudo que eu faço, eu acho que faço assim de uma forma natural. Só que agora que estou a descobrir que as pessoas estão a dizer você é carismático, você é carismático. Eu ainda quero, eu acho que vamos utilizar uma sessão aqui no ICED para me dizer o que é mesmo ser carismático, para eu perceber e depois ter a capacidade de dar a resposta. Mas eu ia dizer que trabalhei com 2 grandes dirigentes, não é? Já fui secretário particular do presidente da Câmara, falecido do presidente da Câmara, e também ao presidente Davis, éramos colegas, éramos irmãos, e como dizia nos últimos momentos, tudo que ele quisesse, coisa sempre chamava, e isto eu acho que ajudou. Mas também eu sinto que alguma coisa influenciou muito na minha vida por ser religioso. Exatamente. Eu sou o filho de um pai que foi religioso, ele já partiu para a eternidade. Eu nasci, fui batizado, fui crismado pela igreja. Então, de alguma maneira, não sou perfeito, né? Não sou perfeito, tal como todos não são perfeitos, mas procuro trazer o discernimento do bom e do mal. Exato. E pensa que todos aqueles momentos decisivos em que o presidente Davis o chamava para tal, eram uma espécie de preparo para assumir este espaço? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. A única coisa que sei dizer é que foi 7 dias antes de partir. Ele me chamou, estava fazendo obra em algum sítio, e me tirou de casa, era um domingo. Naquele dia, por acaso, também não tinha ido à igreja, estava ali com
com a minha senhora. Então ele ligou. John, estás onde? O presidente estou em casa. Eram 9 horas. Queres fazer o quê? Estás nas mamas da mulher, né? E por acaso ele parecia ter adivinhado. Porque eu estava mesmo ao lado da minha mulher a conversarmos, estávamos a tentar analisar um pouco a vida, né? Eu sou rachê. Então ele disse, sai lá dessas mamas aí. Então, eu disse, a minha mulher disse, mamãe, não tem maneira, o presidente está a chamar aqui. Então saí, fiquei com ele das 9h30 até 18 horas. Me lembro quando eu cheguei lá, ele disse, Flá, venha lá aprender trabalho aqui. Amanhã você morre, teus filhos vão chorar e dizer, papai não fez nada pela pena. Anda lá aprender trabalho. Foi assim que a gente se despediu. Não lhe vi mais. Então, foi uma das coisas que, sempre que eu pensava onde eu estava, não aguentava, a emoção subia, não é? E depois eu dizia, por que Deus decidiu tão cedo? E depois soube que tinha que assumir. Como é que foi ter que continuar os projetos que foram deixados por ele? Continuar a prosseguir com os projetos e concretizar os projetos e até desenhar novos projetos para a Beira. Muito difícil. Muito difícil. Eu quero lhe confessar que eu até tive algumas inimizades dentro da minha turma, exatamente, sim. Porque, como sabem, sempre que tem um novo dirigente, a expectativa é outra, né? Então, eu primeiro tive 2 grandes desafios. Como convencer aos beirenses que a partida do presidente Davis não era o fim daquilo que foi a escolha do seu manifesto eleitoral. E 2, também, como era possível fazer com que os parceiros acreditassem naquele que estava a substituir o presidente Davis, que todos os projetos que tínhamos desenhado com os parceiros não iam cair. Então, eu tinha que ser outra pessoa. A partir daquele momento, o cariz de vereador deveria ser diferente do cariz do presidente do município. Vereador era um assessor ao presidente do município. Naquela altura, a partir do momento que chego à presidência, tenho que sair do assessor para líder. Não deveria ser presidente, no entanto, como chefe, não. Tinha que ser líder. Porque líder e um chefe são 2 coisas completamente diferentes, exatamente. Eu tinha que ser líder para garantir que podia conseguir convencer os meus colaboradores, os meus colegas, a continuarmos com o projeto, a mantermos o projeto vivo e a continuarmos com esta beira que já era reconhecida e vibrante para garantir que a beira seja como ela é sempre. E eu tenho a plena certeza que foi possível concretizar. Quero agradecer a Deus, porque os colegas acabaram acreditando, apesar de nos primeiros momentos foi muito difícil, né? Um dos grandes e graves problemas é um filho nascer numa povoação, crescer naquela povoação e de repente ser dirigente naquela povoação. Muita gente vai dizer, Flá, nós vimos esse gajo a nascer, levamos fralda dela, agora quer nos mandar aqui. Então, é um pouco desafio. É um pouco disso. Mas eu sinto agora que os colegas já viram e juntos podemos fazer melhor, não só para a Beira, para o país. Como eu digo, podemos fazer melhor para o país? Porque a partir da Beira, o país vai aprendendo muita coisa, vai tirando aqui muitas experiências, vai tirando aqui muita convivência. Olha, eu me lembro, o ministro do Transporte veio para aqui, pediu para ir visitar a direção de TMB, que é Transporte Municipal da Beira, para perguntar, como vocês estão a fazer a gestão dos autocarros? Depois dele ter ido embora, pediu a equipa do Ministério para vir aqui ter experiência. Então, significa que
Foi uma possível. visibilidade. Sim, muito, muito, muito. E uma das coisas, por isso eu dizia que se tu queres ter sucesso nas funções que exerces, tens que ter um projeto. Exato. Nós, como temos um projeto, temos um master plan da Beira, que estão lá os sonhos de que Beira queremos até o ano 2035, só foi abrimos, é povo lá. Onde está o manifesto do presidente Davis Mango, onde ele deixou aonde, dar continuidade, quando houve eleição, voltamos a abrir o nosso Manifesto anterior, prosseguir. não é bem abrir o manifesto anterior, foi abrir o nosso master plan. Exatamente. Para ver que nós estávamos as eleições foram realizadas em 2023. Então, o que é que nós devemos fazer de 2023 a 2028 dentro do nosso master plan, em conexão com o manifesto anterior? Então, nós desenhamos e depois, tomando também em consideração aquilo que são os desafios do país, não é? O que é que nós deveríamos fazer para garantir que sejamos diferentes? E um dos grandes desafios que enfermam a gestão tanto dos municípios quanto do país no geral é a corrupção. Como é que o município da Beira lida com este tipo de ação que, de certo modo, retrocede o desenvolvimento? Muito forte, muito forte. Olha, é um desafio do dia a dia, mas esta forma de estar ajuda muito, porque temos constantemente solicitado o Gabinete de Anticorrupção, a Procuradoria, o Tribunal Administrativo e outras instituições de justiça para darem capacitações às nossas pessoas, os nossos funcionários. Por quê? Porque qualquer pessoa que pisar em risco vermelho, já alertei o meu gabinete jurídico que não quero ver nenhum advogado, porque há responsabilidade de ato corrupto de funcionário, ele deve assumir por si mesmo. Então, todo esse investimento que a gente faz é mesmo para amanhã o funcionário que pisar risco vermelho perceber que não faltou aviso, não faltou formações, não faltou aconselhamento e também não faltou capacitações para perceberem qual é o perigo. Olha, eu me lembro, fui chamado para prefaziar, não é? Prefaziar o livro O Refresco, o Mal da Corrupção. Exato. Se for a ver o livro, se adquirir o livro, há de ver, a pessoa que prefaciou foi a minha pessoa. Então, eu primeiro perguntei, por que a escolha do Antônio Cariz? Quer dizer, e eu achei que a partir daquele livro ainda tenho que estar mais rigoroso. Mais firme. Exatamente, perfeito. Porque a corrupção é o que está a matar o nosso país. O nosso país é muito rico, o nosso país tem tudo, mas quando o Albano entra, combina com ele, com Emilino e a Joaquim, o Lírio, vamos lá dar nossas namoradas, isso. Enquanto aquele que deveria, este pouco que existe, deveria chegar, não apanha nada. Então, esta forma de pensar, esta forma de agir, é uma forma que vamos aos copos e martelo para ver se conseguimos minimizar, se possível acabar. Exato. Uma de suas bandeiras durante a campanha eleitoral foi a formação, não é? Houve promessas de formação para a área de medicina, por exemplo. A quantas vai este projeto? Não, está num nível muito avançado, meu puto. É um orgulho. Hein? Eu vou dizer por que é orgulho. Porque é aquilo que estava a dizer, que muitas vezes vocês jovens devem se acreditarem a si mesmo.
Ah? Se vocês tiverem uma visão que acham que esta visão pode transformar a comunidade, devem acreditar que são capazes e podem fazer isto. Eu trago este desafio por quê? Porque me lembro, você é jornalista, tenho plena certeza que ainda se lembra, na altura da campanha eleitoral, o antigo presidente Nussi foi recebido pelos jornalistas no aeroporto e perguntaram: o que acha do manifesto do Cariz? Aquele miúdo está a mentir. Foi assim mesmo. Aquele miúdo está a mentir. Até porque o raciocínio dele poderia ter razão. Podia ter razão? Não, poderia fazer sentido, só que não tinha razão. Exato. Poderia fazer sentido. Porque ele dizia, olha, ele está a dizer que vai formar médico. Os médicos se formam em 7 anos. Ele, se ganhar, terá apenas 5 anos. Também, onde vai apanhar dinheiro? Eu tenho a plena certeza que ele sabia que depois havia stress de transferência, né? Quer dizer, onde vai apanhar dinheiro para formar? Então, os jornalistas correram, porque acharam que parecia que eu estava a mentir de verdade, segundo esta explicação. Você lembra? Olha lá, presidente. Sim, presidente. Me apanharam, eu estava lá na manga a fazer minha campanha. Todos, batalhão, veio todo o batalhão de jornalistas. E estávamos ali com o presidente Nussi, disse que o senhor está a mentir. Estou a mentir o quê? O senhor diz que vai formar médico. Médico, a formação é 7 anos. Se você ganhar, só tem 5 anos. Eu disse, este é que é o problema dos dirigentes africanos ou moçambicanos. Quando estão na cadeira e a vigência deles é de 5 anos, eles pensam curto. Exatamente. Pensam apenas aonde? Os projetos só vão funcionar E há 5 anos. Estes dirigentes não têm visão de águia. A águia está lá no fundo, mas ele descobre a sua presa a quilômetros. Então, tu, quando estás a exercer alguma função, tem que lançar a sua visão para além da sua vigência. O que você pode fazer para melhorar as condições da vida dessas pessoas que tu estás à frente? É ali onde se desenhou. Mas também, este projeto existiu porque construímos o centro de saúde de tipo A, no Vacha. Entregamos o centro, porque nós não temos aquilo que é de lei, a competência de gestão de centro de saúde, e ficamos quase 3, 4 meses sem médico. Só se trouxe o médico quando nós ameaçamos. Eu chamei a diretora, eu disse, olha, senhora, se não põe médico, eu vou lançar concurso hoje para admissão de médico, o município vai pagar e vamos pôr médico lá. Dia seguinte tinha um posto médico. Então eu disse, mas por que vamos continuar? Vamos formar os nossos médicos. E temos agora os médicos, outros já estão no 3º ano, outros já estão no 4º ano. E o sonho é mais alto ainda. Exato. O sonho é mais alto. Olha, o sonho é assim. Se nós conseguirmos ter esses médicos todos formados, vamos dizer, cada ano, 12 dias de consulta marrala e o município a pagar. Por quê? Por que consulta a custo zero? Porque o dinheiro que está a financiar essas bolsas não está saindo do bolso do Albano. É daquela mamã que está a vender banana, está a vender rebuçado. Então, como nós devolvermos este dinheiro? É através da disponibilização de serviços. Exato, perfeito. Em cada 3 meses, teremos 4 dias de consultas a custo zero. Vamos na praça do município, fechamos, anunciamos, 15 dias antes, os munícipes têm direito. Então, perfilamos os... É um sonho, mas é possível. E ainda há outros projetos que hão de nascer em outras áreas de formação? Sim, temos, mas deixa eu terminar. Queria fazer uma provocação. Se este sonho der certo, de acordo com o que nós estamos a pensar, vamos dizer, vamos lá identificar qual é o problema que existe em Lixinga, por exemplo.
qual é o problema que existe em Maputo? Nós temos os nossos autocarros aqui. Vamos dizer, médicos, perem-se, entrem, vamos embora. Excursão, chegamos em Maputo, anunciamos, médicos da Beira vêm fazer consultas a custo zero em Maputo. Os outros países fazem. Mandam seus médicos, aqueles são chamados médicos sem fronteiras, né? Exatamente. Vão fazer consulta em vários... Por que nós não podemos fazer? Podemos fazer por iniciativa. Exato. Então, para dizer que o sonho é muito mais alto. Isto tudo era para ver como nós podemos capitalizar aqueles jovens que andam perdidos. Há muitos jovens, vocês também são jovens, vocês têm a oportunidade de estar aqui. Mas existem muitos jovens que andam perdidos, sem esperança, sem futuro. Então temos que trazer algo que cativam esses jovens, que trazem um futuro. Por isso, cada ano temos um projeto de 10 milhões, que já iniciou, em que cada ano, nesses 10 milhões, 5 milhões é para jovens e mulheres e outros 5 milhões. 5 milhões é para mulheres, 5 milhões é para jovem e mulher, mas desses 5 milhões tiramos 1 milhão cada ano. Financiamos bolsas a 50 jovens para curso de curta duração. Exatamente. Não é? Esses são cursos que já estamos a fazer isso com Young Africa, em que depois vamos comprar os kits, vamos dar acompanhamento de 6 meses. Depois largamos para ver como nós podemos, pouco a pouco, criar emprego, autoemprego, e no final do dia, este autoemprego criar emprego para jovens. Os outros jovens. Uma outra bandeira para a cidade da Beira hoje, não era antes, mas nasceu da Beira, o grande projeto das infraestruturas verdes, que tornou-se um destino turístico. Existe algum sonho de ampliá-lo? Meu querido, o sonho já está a ser realizado. Para além daquela grande infraestrutura verde, tu tens o calçadão. Exatamente. O calçadão, aquele que nós batemos no final do ano. Olha, é aquilo que eu estava a falar. Você sempre tem que ter alguém que fala o contrário. Eu me lembro na sessão, há um membro da Assembleia saiu a dizer: o senhor bloqueou a estrada, pessoas que não passam. Então eu vi, infelizmente, o município não tem dinheiro. Se tivesse, tinha que levar esse jovem para ir ver nos outros mundos como é que se faz. Ali virou, quer dizer, é um sítio completamente turístico. Isto tudo faz com que os munícipes saibam que devem conviver sempre com o verde. O verde é pulmão. Exatamente, exato. É o que vai baixar aquilo que são problemas nefastos das mudanças climáticas. O derretimento de gelos, aumento do aquecimento global, por nós sermos uma cidade costeira, significa o nível do mar vai subindo. Exatamente. E quando sobe, é isso tudo para ser mitigado. Temos que garantir que a cidade da Beira constantemente seja verde. Por isso, nos nossos projetos que estamos a fazer agora de construção de estrada, tem a componente de arborização. É verdade, é um desafio. Como sabe também, já fizemos juntos com a Uniced, já plantamos árvores, há mudas, não é? Infelizmente, temos que fazer uma educação cívica muito forte, porque em alguns sítios onde plantamos já não existe, mas vamos continuar sempre a replicar essa infraestrutura em miniaturas para garantir que as pessoas saibam que todo verde faz bem à saúde e faz bem à comunidade. E a proteção costeira? Foi um desafio, mas quero agora dizer aqui de viva voz que já está quase fechado. E tudo indica que a partir de novembro o projeto poderá arrancar. Tínhamos problema de 15 milhões de dólares, mas com a situação das inundações do Sul,
o Banco Mundial disponibilizou uma verba para aquilo que é a mitigação dos efeitos climáticos, exatamente, sim. E nós também concorremos para esse fundo, porque tivemos alguns sítios que teve inundações. E fomos aprovados, só que a nossa má sorte não fomos aprovados de acordo com a área que nós concorremos. Conseguimos arrecadar 15 milhões que estavam a faltar para o projeto de proteção costeira. Mas vale a pena porque, protegendo a costa, estamos a proteger a cidade. Estamos a tornar a cidade cada vez mais segura, mais próspera e mais atraente ao ambiente de negócio. Então, para dizer que é um projeto real. Exato. E qual é o seu sonho? Como projeta a Beira daqui a uns 5, 10 anos? Uma cidade turística. Uma cidade turística. Agora estou junto dos meus colegas a tentar namorar alguns parceiros para trazerem aqui aquilo que é um master plan do turismo na Beira. Eles devem nos trazer a área, aquilo que deve ser o desenho de áreas turísticas na Beira. Beira tem tudo. Beira tem tudo. Muito tempo os zimbabueanos traziam aqui carros com tendas e instalavam ali na praia, curtiam a maneira deles e depois voltavam. Né? Então, nós temos que voltar a reaviver isto. Estou também a negociar com o pessoal que é gestor de infraestruturas verdes para ver se nós podemos pôr ali animais de pequena espécie, em que qualquer um que nunca viu coelho chega. Então, se quer ver animais um pouco mais robustos, não sei, se você quiser ver animais um pouco robustos, vai a Gorongosa. Então, vamos promover um turismo, encaminhando esse turismo, ou direcionando esse turismo a um sítio mais amplo para quem quer ver animais de grande porte fora da Beira. Exatamente. E como é que, nesses projetos todos que falou, incluindo, sobretudo, os de formação e até de resolução de alguns problemas que tenham a ver com a administração da Beira, como instituições de ensino superior, como a Uniced, obviamente, poderiam contribuir para a construção de projetos e até para a capitalização dos projetos que já existem no município da Beira para a formação de beirenses? Nós temos um memorando com a Uniced, muitos funcionários do município foram formados na Uniced. Olha, o meu ADC está lá embaixo. Fez agora doutoramento, não, fez agora o mestrado a criminalista. É o meu ADC. Exato. Tá. Se você for discutir sobre a criminalidade, aquele que me guarnece está em condições de dar aulas. Ele foi formado aqui. A minha secretária fez relações públicas aqui. O meu chefe. Então significa, esta formação de que você está a falar, querido, não é ainda uma coisa que vai acontecer. Já está dentro do município. E algum dia de ver também o Caricha sair de lá. Exatamente. Exatamente. Bom, já estamos a caminhar a passos largos para o fim desta edição de Uniced Talks. Quais são as considerações finais e mensagem gostaria de deixar para a Uniced? Não, de princípio quero agradecer esta oportunidade que a Uniced nos dá, sobretudo para a área de podcast, para dizer que precisamos, não é? Precisamos de ter essas conversas, essas interações, porque nós podemos dizer que nós abrangemos todos, mas não é verdade. Não é? Cada área abrange de uma forma específica aquela parte que ela gera. Então, para dizer que continue a fazer diferença, não é?
porque é a primeira universidade que eu venho nestas condições a fazer. Eu estou habituado a ir nas conferências, estou habituado a ir nas graduações, mas neste ambiente é a primeira instituição. Então quero encorajar, possam depois transformar essa experiência para as outras universidades e, sobretudo, dizer que vamos continuar a colaboração que nós temos. Temos uma colaboração extremamente forte com a Uniced e, quem sabe, amanhã também posso mandar os meus homens de marketing, não é? Exatamente. Viu aqui a tirarem foto, mas pronto, é só ver. Eu não sei se vocês tentaram ver como está arrumado aqui para depois virem discutir, porque nós também podemos utilizar uma sala no município, criar essas condições, não é? Replicar. Quer dizer, alguém que pergunta se não, vê lá na Uniced aí, você vai ter esses conhecimentos todos que nós temos. Quero agradecer a Deus, não é? Para continuem a dar esta forma de ser, de estar a Uniced e, sobretudo, a trazer esta sabedoria de saber fazer as coisas de uma forma diferente. Exato. Muitíssimo obrigado. Bom, Beira é o AUA e é desta forma que terminamos esta edição de Uniced Talks, onde estivemos a falar sobre os desafios e as perspectivas para a cidade da Beira, isto na voz do seu presidente do município, no qual esteve a debruçar sobre todos os projetos e todas as perspectivas e sonhos que ainda se tem para esta cidade costeira. Desde já, muitíssimo obrigado e até a próxima. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.